Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero deixar um versículo da palavra de Deus para a tua vida aqui. Eu vou ser muito breve no que eu vou falar, vou ser o mais objetivo possível. 2 Samuel, capítulo número 14, versículos número 23. É a palavra que o Senhor confiou no meu coração. Quero compartilhar contigo. Diz assim, 2 Samuel 14, 23. Então Joabe foi a Gersur e trouxe Abisalão de volta para Jerusalém. Mas o rei lhe disse, ele irá para a casa dele, não virá à minha presença. Assim Abisalão foi para casa e não compareceu mais à presença do rei. Glória a Deus. Irmãos, o que eu acho interessante nessa palavra, 2 Samuel capítulo número 14, versículo número 23, por que Joabe foi a Gersur buscar Abisalão? E por que Abisalão foi morar em Gersur? Todos nós já conhecemos a história. A Bíblia diz que Aminon tinha sido morto por Abisalão, porque Aminon tinha abusado da irmã de Abisalão, da sua própria irmã. Então Abisalão vai fazer justiça. Depois que ele matou o seu próprio irmão, ele vai fugir para Gersur. Percebe o detalhe. Quem foi que matou Aminon? Foi Abisalão, seu próprio irmão. Quem foi que matou Abel? Caim, seu próprio irmão. Quem foi que vendeu José? Seus irmãos. Olha que interessante. Quem foi que falou mal de Moisés? Miriam e Arão, irmãos também. Eu vou repetir isso aqui. Quem foi que matou Aminon? Abisalão, irmão. Quem foi que matou Abel? Caim, irmãos também. Caim e Abel eram irmãos. Quem foi que vendeu José? Irmão dele. Percebe que foi os irmãos. Quem foi que falou mal de Moisés? Quem foi que falou mal de Moisés? Miriam e Arão, tudo irmão. Olha que interessante, já parou para pensar? Se você analisar nessa descendência que eu falei, percebe-se que os irmãos matou uns aos outros, falou mal um dos outros. Olha que interessante, quem mais se critica é os irmãos. Tem pessoas que falam que é da igreja e ficam falando mal um do outro, usa a língua para falar mal um do outro. Como pode? Você fala que serve a Deus, o mesmo Deus que eu, e você tá com a lenha. Porque como diz a palavra, percebe que os irmãos que se matam. Por isso que Paulo disse, não deve ser assim, vocês ficam mordendo uns aos outros. Olha que interessante, irmão. Não, vou repetir isso aqui. Olha que tremendo. Quem foi que matou Aminon? Foi Abisalão, seu próprio irmão. Quem foi que matou Abel? Caim, também seu próprio irmão. Quem foi que falou mal de Moisés? Miriam e Arão, seu próprio irmão. Quem foi que vendeu José? Os irmãos de José. Percebe que é os irmãos que se matam, os irmãos que caluniam uns aos outros. Olha que negócio interessante. Como pode a pessoa falar que é da igreja e ficar falando mal um do outro? Como pode falar que é da igreja e ficar ofendendo um ao outro? Como pode falar que é da igreja e ficar atacando a lenha um no outro? Eita, Jesus, eu vou falar, Jesus. Escuta isso aqui. Isso aqui, percebe um detalhe. Irmão, se você não deu glória a Deus essa palavra, olha o que a Bíblia diz. Que Joabe, ele foi lá em Gersur mandar trazer Abisalão. Foi a pior coisa que Joabe fez. Eu vou explicar por que foi a pior coisa. Se você der uma leitura dessa passagem de 2 Samuel 14, a Bíblia diz que Joabe, ele manda uma mulher se vestir de preto e comparecer diante do rei. E fala, finge que está de luto diante do rei Davi, porque ele perdeu seu filho e está muito triste. Então a mulher vai se fingir que estava de luto, vai contar uma história para Davi, e aquela mulher vai mexer com o coração de Davi. Aí Davi vai falar assim para a mulher que estava fingindo que estava de luto, quem está por trás disso? Não é Joabe? A mulher respondeu, sim, meu senhor, ninguém pode esconder nada de ti. É Joabe que mandou eu vir comparecer diante do Senhor. Aí Davi falou assim, fala para Joabe que o pedido dele vai ser atendido. Aí Davi falou assim, lá no 23. Então Joabe foi a Gersur e trouxe Abisalão de volta para Jerusalém. Percebe que foi Joabe, lá em Gersur, trazer Abisalão. Abisalão foi morar em Gersur porque ele tinha matado seu irmão. Então ele fugiu com medo de Davi, achando que Davi iria mandar uma sentença contra ele, porque Davi era rei. E o que o rei determinasse, ali era o checkmate. Só que percebe um detalhe. Eu vou resumir para você poder entender, irmão. Escuta isso aqui. Aí Joabe foi lá em Gersur trazer de volta Abisalão. Foi a pior coisa que Joabe fez, irmão. Você vai entender o porquê que eu estou te falando isso. Porque se toma leitura, a palavra do Senhor diz que lá no 15, quando Joabe trouxe Abisalão, Abisalão estava morando 2 anos já em Jerusalém, com seu pai Davi. Só que fazia 2 anos que ele não comparecia na presença do rei. Davi não queria ver ele, por todo o mal que ele fez. Pode ver que lá no 23, Davi falou assim para Joabe, você vai a Gersur trazer ele? Mas o rei lhe disse, ele irá para a casa dele, não virá à minha presença. Assim Abisalão foi para casa, e não compareceu mais à presença do rei. Percebe que Abisalão, ele não compareceu diante da presença do rei Davi. Por que Davi não queria ver Abisalão? Porque Abisalão tinha matado um dos seus filhos. Abisalão tinha machucado muito Davi, então por esse motivo Davi não queria ver ele. Por todo o mal que ele tinha feito. Talvez você está como Davi, talvez tem pessoas que te machucou, te feriu, e você não consegue nem ver essa pessoa mais. Talvez você não consiga liberar o perdão para essa pessoa que te feriu. Davi passou por isso. Só que escuta isso aqui. Se você não deu glória a Deus com essa palavra, olha que tremendo. A Bíblia diz que Abisalão, ele vai mandar atacar fogo
na plantação de Joabe, para poder chamar a atenção de Joabe. Por quê? Porque fazia 2 anos que ele estava morando em Jerusalém e seu pai não chamou ele para comparecer diante da presença, porque Davi não queria ver ele. Então ele ficou indignado em viver na mesma cidade, no mesmo estado com o pai dele, na mesma cidade com o pai dele, e o pai dele não chamar ele para se comparecer. Isso deixou ele irado. Aí ele falou assim para Joabe, para que eu vim para cá? Não seria melhor eu permanecer em Jesus? Para que eu vim para Jerusalém? Aí Joabe falou assim, ó, eu vou lá transmitir as palavras para o rei Davi. Aí ele falou assim, Davi, seu filho quer te ver. Lá no 33, escuta só. Falou assim, então Joabe foi contar tudo ao rei, que mandou chamar Abisalão. Ele entrou e prostrou-se com o rosto em terra perante o rei saudou e beijou-o. Olha que interessante. Percebe que Davi, depois que ele ouviu Joabe, falou, tudo bem Joabe, manda meu filho vir na minha presença. Fazia 2 anos que Davi não via mais seu filho. Só que Davi vai abraçar seu filho e vai beijar. Sabe o que eu acho interessante? Quem foi que feriu Davi? Abisalão. Só que Davi vai fazer o quê? Vai abraçar e vai beijar. Por mais que ele fez todo mal, Davi vai fazer o quê? Vai abraçar e vai beijar. Por isso que Davi, irmão, era um homem segundo o coração de Deus. Se você tomar leitura, quem queria matar Davi? Saul. Saul era inimigo de Davi. Você vai ver que Deus entregou Saul na mão de Davi, só que Davi não matou. Agora seu próprio filho também machucou muito ele. Só que você vai ver Davi perdoando. Olha que interessante, irmão. Davi era um homem que ele não pagava o mal pelo mal. Ele pagava o mal com o bem. Percebe, Davi não falou, irmão, Davi não pagava com a mesma moeda. Por isso que Davi era um homem segundo o coração de Deus, irmão. Percebe que Saul queria matar ele. Deus entregou. Pode ler que Deus falou assim, ó, Davi, eu vou entregar Saul nas tuas mãos. Seu inimigo entreguei nas tuas mãos. O que Davi fez? Não matou Saul. E Saul queria matar Davi o tempo todo. 3 vezes Saul queria matar Davi. E no momento que Deus entregou Saul na mão de Davi, Davi não mata. Agora seu próprio filho também feriu muito ele. Ele vai lá e perdoa. Olha esse homem, olha Davi. O que a Bíblia diz? Pra gente, filho, não pagar o mal com o mal, mas pagar o mal com o bem. Olha José do Egito também. José do Egito foi vendido pelos seus irmãos. Só que percebe que José do Egito não maltratou seus irmãos. Quando ele virou governador, José tratou bem seus irmãos. Ele tratou bem quem vendeu ele. Porque a gente como cristão não tem que pagar o mal com o mal. Tem gente que fala que é da igreja, se mexer, tem gente que fala que é da igreja. Se o irmão pisar no calo dele, fala que vai bater, vai arrebentar. Irmão, que crente que é você? Crente que é crente, filho. Ele não paga o mal com o mal. Escuta isso aqui. Olha que negócio interessante. Jesus disse o quê? Se alguém te bater na face, ofereça também a outra. O que é que Jesus está falando com isso? Para você não pagar o mal com o mal. Escuta isso, irmão. Se você não deu glória a Deus essa palavra, isso aqui é muito forte. Só que percebe. Por que eu falei que foi a pior coisa que Joabe fez? Foi trazer Abisalão. Porque percebe que quando Abisalão está morando em Jerusalém, lá no capítulo número 15 vai dizer assim: algum tempo depois Abisalão adquiriu uma carruagem, cavalos e uma escolta de 50 homens. Ele se levantava cedo e ficava junto à cidade, junto à porta da cidade. Sempre que alguém ia trazer uma causa para ser decidida pelo rei, Abisalão chamava e perguntava: que cidade vinha? A pessoa respondia que era da tribo de Israel. Assim Abisalão dizia: se a causa é válida, é legítima, mas não há ninguém representante do rei para ouvi-lo. Abisalão acrescentava: quem dera eu ser designado rei e juiz dessa terra. Todos que tivessem uma causa ou uma questão viriam a mim, e eu lhe farei justiça. Percebe um detalhe: Abisalão voltou para Jerusalém para quê? Para tentar tomar o reinado de seu pai. Por isso que eu falei que foi a pior coisa que Joabe fez. Joabe trouxe Abisalão de volta. Só que quando Abisalão volta, se tomar a leitura do capítulo número 15 ao diante, você vai ver Abisalão indo lá em Hebron e se titulando rei. Ele mentiu para Davi e falou: oh, meu senhor, quando eu estava na Síria, fiz um voto ao Senhor, dizendo que se eu voltasse para Jerusalém, ia cumprir meu voto. Aí Davi falou assim: vai em paz. Só que a Bíblia diz lá no 10 que Abisalão enviou um mensageiro secretamente. E falou assim: quando vocês ouviram som de trombetas, instrumento, grita que Abisalão é rei. Então percebe que Abisalão só voltou para Jerusalém para tentar tomar o reinado de seu pai. A pior coisa que Joabe fez foi trazer Abisalão de volta. Percebe? Só foi Joabe trazer Abisalão de volta que Abisalão voltou para Jerusalém tentando prejudicar o seu próprio pai. Enquanto ele estava lá em Gessur, Davi não tinha problema. Mas quando Joabe trouxe ele para perto de Davi, trouxe ele para Jerusalém, ele quis matar seu pai, quis tomar o reinado do seu pai. Então, ou seja, enquanto estava longe não tinha problema. Mas quando trouxe para perto, tentou prejudicar o próprio pai. O que Deus está ensinando para a gente nessa palavra? Tem pessoas que é melhor longe de você do que perto de você trazendo problema. Você quer prova disso? Tem pessoas que é melhor longe? Quem é que lembra de Jonas? O que a Bíblia diz sobre Jonas? A Bíblia diz que Jonas obedeceu ao Senhor. Aí Jonas está entrando no navio. A Bíblia diz que o marinheiro sabia que Jonas estava fugindo de Deus. Aí a Bíblia diz que os marinheiros acolheram Jonas. Só que Deus levantou um forte vento naquela passagem. Percebe que a Bíblia diz que o mar ficou violento.
Porque Deus levantou um forte vento e um temporal muito forte. Porque eles acolheram e receberam um desviado dentro do barco. Aí escuta só. Aí a Bíblia diz que Jonas estava dormindo no porão. Aí a palavra do Senhor afirma que lançaram sorte. E a Bíblia diz que a culpa caiu em Jonas. Aí os homens falaram assim para Jonas: quem é você? De onde você veio? Por que essa culpa caiu sobre nós? Aí Jonas falou assim: eu sou hebreu. Eu sou servo do Senhor que fez os céus e a terra. Aí escuta só. Aí os marinheiros falaram assim para Jonas: o que devemos fazer com você para acalmar o temporal? Para cessar essa tempestade? Jonas falou assim: vocês vão ter que me lançar no mar. Então percebe, enquanto Jonas estava dentro do barco com os marinheiros, a Bíblia diz que só tinha tempestade. Mas quando lançaram Jonas para fora do barco, ou seja, lançaram Jonas para longe, o mar ficou calmo. Então percebe, enquanto Jonas estava perto, só tinha problema. Quando Jonas estava longe, tudo ficou calmo. Tem pessoas que é melhor longe de você, filho, do que perto de você, tá tendo problema, filho. Eita Jesus, o que Jesus falou? Quem nos junta, espalha. Filhos, até Jesus falou, tem pessoas, ó, que não é para juntar. Jesus disse que quem nos junta, espalha. Quem não é por vocês, é contra vocês. Quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é para somar, filho, manda para longe. Infelizmente tem pessoas que só aproximam de você para trazer problema, filho. Olha que interessante. Abisalão voltou para Jerusalém querendo prejudicar o próprio pai. Joabe trouxe uma pessoa que só ia trazer problema para o pai dele. Aí você vê Jonas dentro do barco trazendo problema aos marinheiros. Os marinheiros tiveram que lançar Jonas para longe para poder cessar o temporal. Então, ou seja, tem pessoas que é melhor distante de você do que perto de você te prejudicando. Você já parou para pensar que essa pessoa quando está perto de você só prejudica você? Só machuca você, só fere você? Filho, lança para longe quem está te machucando, rapaz. Eita, se até Jesus falou que ele junta e espalha, por que você ainda está colhendo quem está te machucando? Eita glória, aleluia. Eu vou falar, Jesus. Aí escuta isso aqui. O que Deus falou para Salomão? Olha o que Deus falou para Salomão, 1 Reis 11. Deus falou assim: Salomão, não casa com essas mulheres, hititas, amonitas, sindonitas, iteias. Por que Deus falou para não casar com essas mulheres? Porque eram as mulheres de outras nações. Aí Deus falou assim: não casa com elas, porque elas vão perverter o seu coração. Só que a Bíblia diz que Salomão vai lá e casa e se desviou. O que Deus falou para ele não casar? Só que ele não deu ouvido. Acabou casando com gente que não era para casar. Trouxe para perto quem Deus queria ver longe. Tem pessoas que Deus não quer que você traz para perto de você, porque essa pessoa pode desviar você, pode prejudicar você. Então é melhor manter distância de quem vai prejudicar você. Pode tomar leitura aqui que Deus falou para Salomão: Salomão, não traz para perto dessas mulheres, não casa com essas mulheres. É mulheres de outras nações, é mulheres pervertidas. Vai perverter você, Salomão. Só que Salomão não deu ouvido. Filho, tem pessoas que Deus sabe que não é para juntar com você. Reflita nisso em nome de Jesus, que Deus fale contigo nessa palavra.